Professor Cícero Marcos Teixeira, do Seja Mais, esse processo de divulgação do conhecimento espírita a todos os cantos do Brasil e do mundo. Nós temos hoje a honra de estar com o nosso irmão, que chamo carinhosamente de estagiário, porque ele está aqui num aprendizado constante, então a gente está aprendendo com ele do estágio que ele faz aqui no Seja Mais. E o nosso amigo Cícero vai conversar conosco um pouco sobre essa visão da ciência, sobre a oração, sobre a eficácia da prece. E temos, então, o prazer do nosso irmão. Seja bem-vindo, Cícero, querido. Na luz crística da redenção, na onipresença de Deus, na onisciência de Deus e na onipotência de Deus, estamos sempre e estaremos sempre conectados, vibrando harmoniosamente, a caminho da angelitude, desde o átomo primitivo até o arcanjo. Meu querido, é imenso prazer participar desse diálogo, que pode ser mais do que um diálogo, e que nessa oportunidade consigamos refletir sobre a temática. Nós deveríamos abordar a questão da importância da prece. É isso? Exatamente. Oração e eficácia da prece, exatamente. Tá. Porque muitas pessoas, professor, elas acreditam que tem uma diferença entre prece e oração. E sempre há uma conexão com Deus. Então, eu gostaria que a gente falasse um pouco nessa tarde sobre esse tema, acerca desses esclarecimentos oportunos, da importância de estar sempre conectado através da oração. Positivo. Prece e oração são correlatos, são sinônimos, é a mesma coisa. Toda vez que nós meditarmos, refletirmos sobre a natureza, sobre o esplendor de um pôr do sol, sobre um esplendor de um nascer de um novo dia, nós estamos em prece, em sintonia com a infinita misericórdia, onipresença, onisciência e onipotência de Deus. Essa convicção nós precisamos ter para que consigamos nessa encarnação e nas próximas encarnações permanecer em sintonia lúcida e consciente com a causa das causas, que é Deus. E não pretendemos ter a pretensão de querer definir Deus. Deus é a causa única, primeira e única, geradora de tudo que existe em a natureza. Consequentemente, é importante que nesse diálogo nós consigamos refletir sobre a eficácia da prece ou da oração em todos os momentos de nossa vida, as 24 horas do dia. Daí a importância do ensinamento evangélico. Está em orai e vigiai. Orai e vigiai são atitudes mento-afetivas que nós devemos desenvolver como um hábito de higiene, educação e saúde. A saúde está intimamente ligada ao estado de harmonia interior. Isso é muito importante que nós saibamos e divulguemos através de toda a mídia possível, que nos veicule aos nossos irmãos à distância física, que é relativa. Nós estamos em sintonia, neste momento, com o universo todo. Lembrando sempre a questão 540 do Livro dos Espíritos, do átomo primitivo ao arcanjo, mesmo porque o arcanjo passou pelo átomo. E é importante, eu estou insistindo, e me perdoe a minha teimosia, nessa temática, porque quando eu comecei a meditar, a refletir sobre essa questão 540,
eu fui sentindo nas minhas entranhas psíquicas que eu estava como que expandindo a consciência, com toda a pretensão que vocês acharem que eu tenho, e eu não nego, eu estaria e estou nesta maratona. É uma maratona espiritual, é uma maratona psicológica e emocional. E assim que nós tenhamos, neste momento, essa oportunidade de dialogar ou trialogar com todos que nos honram com a sua audiência. Assim sendo, quando Jesus ensinou, orai e vigiai, e quando um ou mais se reunirem, e aí eu estarei em pessoa, esse ensinamento não é uma fantasia, é uma realidade. Quando nós, sozinho ou com mais um companheiro, nós entrarmos em sintonia com o Cristo, ele se faz presente em espírito e verdade. Porque o Cristo nos ensinou. Me faz lembrar, desculpa me interromper, mas o senhor me faz lembrar aqueles momentos em que a gente, num desespero absoluto, esquece, às vezes, do recurso de solicitar ajuda, né? De solicitar o amparo, de fazer uma rogativa pedindo que os benfeitores amigos intercedam por nós, né? Exatamente. E aí tem aquela historinha do Chico, o Chico viajando para os Estados Unidos, acredito que fosse, e o avião começa com uma turbulência, e ele, valeu-me Nossa Senhora, né? E o Emmanuel aparece para ele e diz, pelo menos tenha a dignidade para morrer, né? Entende? Imagine. Porque ele nem para fazer oração, Mas se o Chico se assusta, quem somos nós, né, professor? No entanto, eu me lembro, assim, eu me lembro de alguns momentos da vida da gente que a gente está cheio de vontade para ajudar o mundo a se resolver, né? Aí a gente tropeça, machuca a ponta do dedo e já perde toda a vontade de ajudar o mundo porque a gente tem que consertar o dedinho, né? No entanto, a gente vê pessoas luminares aí como Madre Teresa de Calcutá, Frei Fabiano de Cristo, o próprio Francisco de Assis, né? Exatamente. Que abdicaram completamente de uma vida em função do outro, em função daqueles a quem eles endereçavam seus sentimentos e também as suas orações. E óbvio que a gente não quer aqui pregar uma vida de recolhimento absoluto em estado de oração, mas a gente precisa também lembrar que a gratidão, a forma de agradecer, né? A forma que tu diz obrigado pelos acontecimentos da tua vida, também é uma forma de fazer as tuas orações, né? Nem tem dúvida. A oração é uma atitude interior de sintonia lúcida e consciente com a causa das causas, que é Deus. Essa convicção nós precisamos cada vez mais desenvolver em nós. É um processo de autoatendimento, de autoconscientização. Consequentemente, esses encontros que nós pretendemos participar com você e todos aqueles que nos honrarem com essa oportunidade, nós vibrarmos, porque tudo é vibração. Quando eu estou falando, as minhas cordas vocais estão vibrando. Tudo é vibração. E à medida que nós avançamos no conhecimento das ciências, principalmente da física quântica, que eu estou estudando, eu fico deslumbrado, porque, segundo a física quântica, a partícula
A partícula, ela está se apresentando ao microscópio como partícula. E a partir do momento em que a partícula nessa contingência, ela percebe a intenção do observador. Em percebendo a intenção do observador, ela adota o aspecto vibracional que o observador pretende ver. Então, desde aí, da física quântica, através da física quântica, eu estou encantado com o que eu estou lendo, estudando, porque através do átomo primitivo, e coincide harmoniosamente com o Livro dos Espíritos na questão 540. É muito importante que nós, os espíritas e não espíritas, saibamos que essa é uma conexão cósmica. É uma conexão cósmica. Quando Cristo se referiu, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei presente, e isso é verdade. Só que nós ainda não temos maturidade consciencial para sentir essa realidade. Se nós tivéssemos, nós iríamos sentir o Cristo conosco, permanentemente conosco. Por isso que a nossa atitude é a caminho do átomo ao arcanjo, a nossa consciência e autoconsciência que precisamos desenvolver no sentido de manter constante essa sintonia, com essa nossa atitude e essa nossa autodeterminação, nós vamos contribuir para a paz universal em todos os reinos da natureza. À medida que nós estamos estudando e investigando, nós vamos cada vez mais buscar o conhecimento a que se refere o Cristo. Conhecereis, batei e abrir-se-vos-á. Batei a porta, se vos abrirá ou abrir-se-vos-á. Buscai e achareis, pedi e obtereis, né? Exatamente. Então, infelizmente, popularmente, geralmente, essas mensagens, elas ficam mais num nível mais teórico e não vivencial. E tornamos repetitivos sem a conscientização da profundidade imensa do ensinamento crístico. Então, queridos irmãos, nós estamos no ano 2022, a caminho da regeneração. O mundo já está vivendo o período de mundo de regeneração. Não é mais um planeta de provas e expiações. Continua sendo um planeta de provas e expiações para aqueles que ainda estão nesse nível vibracional. Mas aqueles então quer dizer que dá para dizer que o nosso mundo, nesse momento, vibra em 2 faixas. Sem dúvida, sem dúvida. E uma coisa que eu tive a oportunidade de ouvir através do Geraldo Lemos. Geraldo Lemos, sim. Conhece, né? Ele disse que a migração do planeta Terra para um mundo de provas e expiação de terrícolas ainda começou na época da Grande Guerra. Desde a Grande Guerra, que os terrícolas que fizeram a guerra e que continuavam guerreando, eles foram atraídos
fizeram uma passagem na Lua, que a nossa Lua, vamos dizer assim, é a plataforma que a Terra se conecta com outras galáxias. Então, esse conhecimento que nós temos agora, muitos, nem mesmo os astrônomos que acreditam mais no aspecto físico, eles têm essa visão. Então, vocês, espíritas lúcidos, conscientes, não somente os espíritas, qualquer pessoa... Isso para todo homem de ciência que tiver a lucidez e que já tiver despertado para as realidades da espiritualidade, né? Porque esse conhecimento ele não é só espírita, é um conhecimento da humanidade, né, professor? Exatamente, essa consciência. Então, nós não temos a estupidez em achar que os espíritas é que têm o conhecimento pleno. Não. Todas as pessoas que se dispuserem a buscar o autoconhecimento, não importa o rótulo que tenha, ela irá vivenciar essa verdade. Então, queridos irmãos, é importante que nós utilizemos a tecnologia para manter essa conexão lúcida e consciente com o mundo extrafísico, que eu somos espiritosfera. O planeta Terra, quando nós estudamos a geografia, nós estudamos a geografia física. Sim. Essa geografia física, ela tem que ser entendida na visão espiritualista espírita, uma geografia extrafísica, que eu chamo geoespiritosfera ou geoconscienciosfera. Então, queridos irmãos, nós estamos vivenciando esse momento, 2022, 2032, o mundo realmente ele entra na fase definitiva de regeneração, segundo informações do próprio Chico Xavier, através do Geraldo. É muito interessante esse encontro que nós estamos fazendo. O Anderson e demais companheiros estão mobilizando. Nós não estamos falando no deserto. Nossa voz, ela é vibração. E ela, se tornando audível, ela vai sensibilizar a consciência daqueles nossos audientes, ouvintes. Então, nós temos uma importância, uma responsabilidade muito grande no pensar, no sentir, no agir, no interagir. Exatamente. E por aí segue. Então, veja você, a paz, a gente faz. Há muito tempo, eu estou convencido dessa verdade. A paz a gente faz no pensar, no sentir, no agir, no interagir, no viver e no conviver. Então, quando nós entramos nesse biorritmo, 24 horas, pensando, sentindo e agindo e fazendo, nós passamos a ser um canal de luz, pois nós somos o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai senão por mim. É maravilhoso, né? São palavras então, que esses Jesus deixou bem registradas, né? Ouviu, Anderson? São palavras que ele deixou bem registradas para nós. E eu acho muito importante que o senhor frise bem essa condição, porque muitas das vezes a gente acha que a gente não vai conseguir, ou que a gente não vai... Aquela necessidade de pertencimento. Eu nunca vou entender física quântica, vai ser uma coisa muito difícil para mim compreender, né? Mas eu estava pensando, professor, que quando lá naqueles livros do Chico se falava de um dispositivo que tu poderia interceder na vida dos outros, já se falava em telefone celular lá em 1945, entende? Mas lá em 1945, se a gente imaginasse que a gente ia falar tanto por dispositivo eletrônico, a gente tinha pirado já há muitos anos atrás. Então, acho que cada descoberta tem seu tempo específico e sua execução, né?
Querido, foi bom se tocar nesse assunto, porque quero deixar registrado aqui, já conversamos isso contigo, que Uhum. nós, através do WhatsApp, vamos falar com os nossos queridos irmãos desencarnados. Eles vão entrar na faixa vibracional do WhatsApp e vai mandar a sua mensagem da imortalidade, porque ele está nessa ou naquela colônia espiritual no planeta Terra. Mas essa mensagem já acontece por dispositivos eletrônicos através da transcomunicação instrumental, mas há muitos tempos já. Antes do celular, né, Exatamente, professor? exatamente. Mas agora, como o WhatsApp, ele é Ah, uma técnica moderna mais avançada, nós vamos entrar a partir dessa década e culminando sim. em 2032. Eu quero deixar registrado, eu estou com 97 anos. Estou pleiteando 10 anos, mais 10 anos de moratória. Então, 97 com 10 são 107 primaveras. E eu ainda tenho Primavera para mais Demétrio, rapaz. E eu tenho ainda um projeto para colaborar, que me pediram, de fundar um instituto, né, Instituto Filantrópico Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, lá na Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, que vai irradiar para o mundo, aqui em Porto Alegre, criar um espaço para crianças especiais. Vão ter que arrumar um dia de 26 horas para o senhor trabalhar desse jeito, então, professor. Exatamente. Não, mas eu ainda estou fazendo, eu estou no segundo pós-doutorado, que eu quero fazer. Vocês vão ver. Você pode rir. Com isso. Eu não estou rindo de ti, eu estou rindo para ti. Estou mostrando minha dentadura nova. Então, veja você. Isso já é uma realidade, meu querido. Então, veja você. Parabéns pelo propósito. Nós vamos dialogar com os nossos irmãos desencarnados. Entendeu? E eu tive, se me permite, em 1999, veja, 1999, eu participei do Congresso Mundial em Lisboa, o Congresso Mundial, onde houve também o Congresso Mundial Espírita. E lá, já te falei isso, me permite repetir. E lá, na época, eu apresentei no Congresso Mundial Espiritismo em Lisboa, eu apresentei a questão do pensamento. O pensamento cria e a vontade edifica, diz Leon Denis. Isso eu repeti lá em Lisboa em 1999. E aí eu proporcionei uma reflexão para que nós fizéssemos, em função dos nossos pensamentos lúcidos e conscientes, que nós criássemos a nossa psicosfera, que eu estou chamando psicosfera. Cada um de nós, encarnado ou desencarnado, pela natureza dos nossos pensamentos e ações, nós criamos um campo vibracional que popularmente chama-se aura. A aura, okay, que tem as cores do arco-íris. Então, quanto mais conhecimento nós tivermos e pensamentos harmônicos nós alimentarmos, nós vamos criar, através do nosso campo mental, conexão lúcida e consciente, e vamos vibrar
usando os nossos chakras. Os chakras são centros de consciência que nós temos no topo da cabeça, que é o chakra coronário, o chakra frontal, o chakra laríngeo, o chakra cardíaco, o chakra gástrico, esplênico e o chakra básico, que é na porção terminal da espinha, na região, no centro genésico nosso. Então, vejam vocês, a importância dos nossos pensamentos, ela tem um circuito vibracional eletrônico que percorre o nosso corpo físico, o nosso corpo etérico, o nosso corpo emocional, o nosso corpo mental e se transmuta em vibração harmônica e luminosa. Esse conhecimento precisa ser divulgado para todas as pessoas. Os esotéricos conhecem, os hindus conhecem essa anatomia e fisiologia transcendental. Então, nós estamos em plena expansão consciencial, rumo à angelitude. Só que nós não temos ainda essa consciência. E quando nós tivermos essa autoconsciência, nós vamos entender que a física quântica, hoje, que nós estamos estudando, ela vem para mostrar que lá o fóton, o quantum, a partícula, quantum, ela é partícula e ela é onda. Ora ela se comporta como partícula, ora como onda. E isso para nós, a vivência desse ensinamento, as 24 horas da nossa vida presente, nos proporciona uma lucidez consciencial que se expande além do meu corpo físico. Quando eu olho aqui do meu quarto, eu vejo as estrelas, e tem uma estrela que é minha namorada, eu falo com ela à distância, e ela cintila. Lá tem seres humanos. Quando nós pudermos, no plano físico, interagir através da mente, do pensamento, estabelecer um conhecimento mental com um habitante de Capela, um habitante de Vênus, de Marte, de Júpiter, meu Deus do céu, nós somos seres imortais. E está em acordo com a questão 540, que nós estamos neste processo rumo à angelitude. Então, a nossa responsabilidade com o rótulo de espírita é muito grande, porque tudo que nós pensarmos de bom ou de ruim, fica gravitando ao redor do nosso campo emocional, o corpo mental, e isso vai interferir na nossa saúde. A temática hoje também é saúde, né? A oração, a importância da oração como um processo psicoprofilático higiênico e que nos fortalece a nossa imunidade. E nós não teremos mais câncer, não teremos mais gripe, porque o nosso corpo físico está refletindo o nosso corpo mental e emocional, que está na luz teu e na físico está refletindo a tua realidade espiritual, que se tu tem iluminação dentro, tem iluminação fora. Quer dizer que quanto mais saudável estiver a nossa condição de fazer orações, mais saudável está o nosso espírito. Então, quer dizer que tu é fruto dos teus pensamentos, das tuas ações. E a importância da prece ou oração, ou da reza, a importância da prece, ela tem
o poder de desenvolver a nossa autoimunidade. Eu não tenho a menor dúvida. Tanto que hoje em dia... O senhor tem tudo para dizer, com 97 anos, falar em autoimunidade é uma descoberta. Exato. Então, você vê, hoje em dia já é a medicina, essa prática nos hospitais, de fazer a prece para os doentes. Através da prece, nós podemos ajudar o doente em qualquer parte do mundo. Basta mentalizar o nome, a pessoa, se conhecermos, e nós vamos contribuir para que, dentro do processo de automerecimento dos doentes, que tem o problema do automerecimento. Cada um tem o câncer que precisa ter. Eu já tive vários cânceres no rosto. E um câncer de próstata. Esse câncer de próstata foi violento. Entendeu? Há anos atrás, nessa encarnação. Então, eu tive um câncer de próstata, porque um câncer de próstata, todo homem que tem um câncer de próstata, ele abusou do sexo numa outra vida. Não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. Então, veja você, as doenças que nós temos, geneticamente falando, são heranças nossas do ontem, na vida milenar passada, que se reflete no nosso atual campo perispirítico ou psicossomática, que é o campo psicossomático, o campo perispiritual, que vamos dizer assim, é a matriz. É a matriz. Sim, esse módulo organizador biológico que é a matriz de tudo, né? Exatamente. Ele é modelo organizador biológico segundo os biólogos e os cientistas atuais. Então, tudo que eu pensar fica através do chakra coronário. Vejam vocês como é fantástico o conhecimento espírita, porque nos proporciona o nosso DNA. Tem um DNA biológico, mas tem o DNA psicofísico, extrafísico, psicossomático. Esse DNA ele está associado ao centro coronário. Então, todo pensamento que eu tiver, harmônico ou desarmônico, fica registrado no meu DNA. Ok, então quer dizer que todo o meu pensamento é responsável pela minha distonia. Quer dizer, quando eu estou com o pensamento desnivelado, que eu estou com o pensamento acelerado, que eu estou sofrendo de ansiedade, então eu abro portas para um processo de influenciação espiritual, é isso? Eu estou encantado de ouvir a tua participação, que você está mostrando que você é mais sabido do que eu estou pensando. Não, professor, não é só para esclarecer aqui as pessoas. Eu estou brincando, eu sou o cara que eu tive aula exclusiva muitos sábados de manhã. Eu estava lá, eu estudei. Sim. Todas as vezes que alguém me convidou para o grupo de estudo, eu fui lá e estudei. Todas as vezes que me convidou para dar aula, eu fui lá e dei. Mesmo não sabendo, eu fui lá, estudei e me preparei. Porque quando eu comecei nessa jornada, professor, as pessoas me diziam assim, é uma fofoca que eu vou esclarecer agora, uma fofoca antiga, tá? O professor Cícero, ele é elitista, ele só fala com doutor, ele só fala com gente inteligente, coisa e tal. E quando o senhor me conheceu, eu nem tinha feito EJA ainda, eu não tinha terminado a 6ª série. Porque eu estudei um pouco e fugi da escola. Fui voltar a estudar de novo depois de velho. Mas eu não tinha estudado. Mas eu ficava impressionado com aquele homem, com aquela paciência e com aquele nível de conhecimento, com aquele tipo de esclarecimento que ele trazia. E eu me fascinei. Aí, de repente, a gente casou em 98. Em 98, a gente foi fazer pais gestantes com o professor Cícero Marques Teixeira. E a gente chegou lá no Bezerra de Menezes e ele olhou para mim, mas eu já te conheço. Ah, sim, meu amigo, a gente conversava bastante lá na federação, verdade. A gente, à época, colaborava com a Fergs, né, no tempo do Centro de Treinamento e Estudo, lá com o senhor Nilton Andrade, com a dona Leia Frade, com o senhor Jason de Camargo. E o Cícero fazia parte do conselho da federação, e ele estava sempre numa reunião que eles tinham sábados,
E ele chegava mais cedo para a reunião era às 10, ele chegava às 8. Às 8 eu estava lá, porque o meu trabalho era às 8h30, então entre 8 horas e 8h30 eu tinha 30 minutos de Cícero todo sábado. Então eu sou um privilegiado, então eu não sou um sabido. Eu sou simplesmente uma pessoa que teve a sorte de ter bons instrutores. Eu tive ótimos instrutores. Então, eu bebi na fonte do Luiz Alberto, bebi na fonte do Vanderlei Ferreira, bebi na fonte de João Feliz, da Odete Feliz, bebi na fonte de Cícero Teixeira, tive aula com o Jobim, tive aula com o Bandeira, tive aula com o Rogério Hipólito. Então, assim, eu aprendi muito com o Velocino, com a Marinês Nogues, aprendi muito com o Marcelo Zago, entende? Aprendi muito com o Lorenzo Neves. Então, eu tive essas pessoas fantásticas que são o somatório do que eu sei. Então, é muito difícil tu entrar na vida dessas pessoas pelas quais eu passei e não sair contaminado com esse vermezinho do conhecimento, né? Imagina agora quantas vezes eu sentei, né, como paciente, eu sentei para esclarecimento com o Dr. Gilson Luiz Roberto, entende? Então, é muita gente para não ter dado certo, entende? Eu acho que a providência divina, ela fez assim, se não der com esse aqui, com esse outro dá, entende? E se com esse outro também não dá, com esse outro deu. É para não ter desculpa. Então, eu não tenho desculpa para não fazer o trabalho que é preciso ser feito. Entende? É assim. Mas continua aí que eu já lhe interrompi bastante tempo. Segue lá. Mas muito obrigado pela essa contribuição valiosíssima, porque reforça que é o testemunho dele. Então, veja, a gente falando, pensando, eu quero voltar a essa reflexão baseado em André Luiz, as obras de André Luiz. Sim. As obras de André, todas elas, começando pelo nosso lar, nós precisamos estudar, porque através das obras de André Luiz, o Espiritismo como tal, o Espiritismo kardeciano, ele está se atualizando no grande porvir que já veio, que é o futuro. Talvez nós já estejamos vivendo aquele futuro, daquele limiar dos tempos novos que eram anunciados na década de 90, né? Exatamente. Então, veja você, voltando há pouco, me veio a imagem do DNA, o DNA, eu vou dizer isso audaciosamente, o DNA perispirítico, ou DNA psicossomático. Isso vocês não encontram em nenhum lugar da literatura espírita e fora dela, muito menos. Então, o nosso DNA psicossomático, a matriz do DNA físico, ela está no chakra coronário. Tem todo o pensamento que eu tiver, antes do pensamento se tornar verbalizado ou escrito, ou ouvido, ou falado, então ele fica registrado. Consequentemente, se eu tiver um pensamento negativo, a matriz do pensamento negativo fica no meu DNA psicossomático perispirítico. E então, quer dizer, então vamos chegar a uma conclusão que as minhas orações, de certa forma, me imantam ou me deixam permeado dessa situação, desses fluidos e desse benefício que a prece me traz. Então, quanto mais oração eu fizer, mais protegido eu estou, mais bem eu fico. É isso? Excelente, porque a nossa temática é prece ou oração. E eu estou fugindo um pouco. Não dá, mas é que, querendo ou não, assim, a linha de raciocínio, olha só, professor, onde é que o senhor foi? O senhor é a parte da ciência, né? E a gente está aqui aprendendo, mas vejamos. Então, quer dizer que à medida que eu entro no estado de oração, e a minha oração entra no estado de profundidade, ou seja, que ela alcança esta condição de verticalizar, que é para ir na direção que ela precisa ir, ela me deixa também nesse mesmo estado que foram proferidas as minhas palavras.
Então, quer dizer que a oração me deixa no estado d'alma mais acelerado. Ou seja, eu faço com que as minhas partículas trabalhem a meu favor. Então, por isso que a gente já sente um bálsamo, aquela coisa de descer sobre nós as bênçãos do céu, nada mais é do que a minha oração que subiu e obteve resposta, não é isso? Nada com a gente falar com uma pessoa inteligente e sábia, né? Propaganda dele, tá bom. É um chique. Viu, meu querido? Mas é isso mesmo. Então, você vê, o câncer que a pessoa tem não é obra do acaso. Acaso é uma palavra que reflete a ignorância de quem usa. Acaso é uma palavra que reflete a ignorância de quem usa. Há muito tempo que eu não uso. Não uso. Desde que estou no Espiritismo, há muitos anos. Então, acaso, o que existe é sincronicidade. Isso sim. A palavra sincronicidade substituiu o acaso, porque a própria ciência, em livros de ciência, ciências naturais, a gente encontra a palavra acaso. É uma ignorância dos cientistas. Eles devem usar agora a palavra sincronicidade. Isso sim. Sincronicidade é uma coincidência que não é coincidência. É algo que acontece na vida da pessoa que necessita acontecer, mas não é uma coincidência. Foi uma coincidência. Não há coincidências no sistema cósmico do universo. Que maravilha. Vão observar, eu estou convencido disso. Não há coincidência. Quando você vê um meteoro descrever aquela luminosidade no céu numa noite escura, né, está desenvolvendo uma trajetória que obedece a uma causa geradora, uma causa quântica, que vai lá no cerne do nêutron, do quantum, da energia, pensamento pensado, gerado. Eu estou convencido disso. Olha, se todo pensamento pensado que eu tiver, e esse pensamento é um pensamento pecaminoso, eu estou criando um karma genético que vai chamar a minha consciência à responsabilidade para que eu desperte e desfaça aquele pensamento negativo que eu tive lá na minha infância, respeitando o grau de maturidade que a pessoa já alcançou. Porque ninguém sofre por acaso. Não há injustiça. Cada um é co-criador do seu próprio destino. Nós não somos criadores. Maravilhoso. Então, nós não criamos, mas co-criamos. Co-criamos ao nosso redor luz, ou somos reféns da oportunidade daquilo que a ausência da luz permitir. Logo, ilumine-se, né? Ore bastante, esteja em oração, esteja em prece, pratique o evangelho no lar, né? Porque a gente, às vezes, professor, sabe que tem muita gente que as pessoas, elas ficam tão, às vezes, deslumbradas por coisas mais aprofundadas, e as coisas simples, que é simplesmente o estado de prece, quando o senhor começa a sua fala, o senhor fala na onisciência e na onipresença de Deus, e a gente, às vezes, está tão distante disso, que algumas palavras meio que assustam, né? Na onisciência. Então, quer dizer que Deus tudo sabe, e Deus tudo vê. Viu? Que nós possamos, que a temática hoje, não é só de hoje, orai e vigiai, é um ensinamento crístico, eterno. Orai e vigiai. É de uma profundidade extraordinária que transcende o tempo e o espaço. E não é um pensamento místico religioso, é um pensamento científico, ético, moral. Por quê?
em função do que nós pensamos, a nossa saúde física e psicossomática refletirá a esse estado de harmonia, que a saúde é um estado de harmonia interior, física, espiritualmente falando. Nem gripe a gente pega, porque o nosso sistema imunológico e a matriz do sistema imunológico do ser humano, do cachorro, da planta, são nossos irmãos da criação. Então, essa visão nós precisamos desenvolver e vivenciar no dia a dia, às 24 horas. Eu estou vivendo aqui num residencial, que eu estou com 97, mas eu não sou o mais jovem. Tem uma senhora que está paralítica, ela completou 100 anos outro dia. Tem outro, eu estou com 97. Eu sou dos que estão aqui, o menos jovem. Tá? Mas isso é uma experiência que eu estou vivenciando criticamente, e eu busquei esse residencial porque eu estava vendo que eu estava dando muito trabalho à minha filha e aos meus filhos. Não quero repetir aqui, eu vou repetir, mas que ninguém nos ouça, viu? Um idoso, um velho, é uma mala sem alça e sem rodinha. Mas vocês... Agora eu já sei a resposta para te dar, olha só. O idoso, o velho, pode ser uma mala sem alça, mas sem rodinha. Mas ele é nunca um fardo mais pesado do que os ombros que, porventura, estejam a lhes conduzir, não esteja preparado para carregar. Então, nem não é bem assim que funciona. Nem tem dúvida. Cada um com o velho que merece, tá? Porque exatamente. O que eu me lembro? Eu me lembro do meu pai, professor. Eu me lembro da respiração dele no meu ouvido quando eu era criança. Ele botando o ouvidinho no meu peito, porque eu tinha asma. Uma criança asmática é muito complicado. E meu pai tinha essa paciência de passar a noite velando pelo meu sono. Então, eu me lembro do cheiro da pele dele, eu me lembro do cheiro dele, eu me lembro da respiração dele, entende? Às vezes, quando a memória me falha, porque o papai já retornou para a dimensão espiritual há alguns anos, eu me lembro da minha infância, do cheiro gostoso, do carinho de ter aquele ouvido no meu peito e da gente saber que a gente não estava só. Então, no tempo que eu tive que cuidar de papai, foi um tempo honrado para mim e que eu não medi cuidados para cuidar de meu pai. E acredito que seus filhos também tenham o mesmo carinho pelo ilustre amigo. Então, exatamente. Eu falo assim, sabe o que os seus filhos não podiam mais aguentar? É que o senhor leva 3 horas para se arrumar. Isso sim que não dá para aguentar. Porque o homem é vaidoso. O homem é vaidoso, né? Eu sei de tudo aí, desse residencial, sei de tudo aí, sei de tudo. Mas a importância da prece, a prece ou a oração desenvolve um sistema imunológico do ser humano. Desenvolve. A pessoa que ora com fé, porque a fé não é uma crença. A fé é uma convicção matemática de que a coisa é e como deve ser que é. Isso é festa. Então, com essa fé, eu enfrento qualquer fogueira. E era a fé que os grandes homens da humanidade, tá? O Kardec, lá na Idade Média, não era o Kardec, era um outro líder. E ele, não me recordo agora bem, ele foi queimado
se não me engano, na Espanha, se não me engano, não, na Tchecoslováquia, se não me engano, Tchecoslováquia. E ele foi queimado em praça pública, porque ele não quis negar a fé raciocinada que ele tinha, que ele estava a caminho da angelitude, pregando e vivenciando a fé raciocinada. E daí ele veio mais tarde, séculos depois, com a Hippolyte Léon Denis Rivail, o Allan Kardec, e repetiu, trazendo a mensagem do Espiritismo, o Consolador Prometido. Fantástico. Que hoje nós estamos aqui compartilhando com todos. Tá que bem? Maravilha. Muito obrigado, professor Cícero. Eu que agradeço, meu querido. A presença de sempre, a amizade, a disposição do senhor Muito obrigado. aí.